Olá, boa noite, Henrique, tudo bem? A todos que passam a chegar aqui nesta live. Rômulo Portela Oficial. Em alguns segundos, a gente inicia uma conexão com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Além de um ser humano incrível, muito bacana, divertido, uma figuraça, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer. Muita gente já o conhece, tem mais de 56 mil seguidores aí nas redes sociais, pelo menos só no Instagram. E é um nome na Justiça do Trabalho, um querido, professor, poeta, músico, e nesta live aqui, claro, vamos falar do momento do país, vamos conversar sobre o aumento no número de demissões, infelizmente, né, em tempo de pandemia, toda a tensão entre empregador e empregado. Para se ter uma ideia, na Justiça do Trabalho, de janeiro para cá, mais de 10 mil processos, pelo menos 9 mil demissões, 596 milhões em causas trabalhistas. Então assim, meu caro internauta e seguidor, tudo que você precisa saber, até para te dar uma segurança em relação à sua própria relação com a empresa onde você trabalha, eu tenho certeza que essa live pode servir bastante. Pronto, Pamplona já chegou, já pronto aqui, ó. E a gente vai bater esse papo. Dinâmico, Pamplona é um cara que tem uma linguagem muito fácil, já é aí fonte de todos os canais de imprensa. Salve, Estou salve, aqui. Camilhão. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Tava cortando toda a minha cabeleira. Opa! Qual? Que era? Seja muito bem-vindo, viu, doutor? É uma honra tê-lo Tudo aqui bem. mais uma vez num bate-papo bacana. Já estava fazendo uma introdução aqui para todos os seguidores, né, que passam a chegar sobre o nosso papo. Inclusive, um post recente traz uns dados aqui bem preocupantes, até na sua página eu pude acompanhar lá no Instagram. A gente já fala sobre esses números. Mas, claro, em primeiro lugar, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meu querido. É um prazer participar aqui da live contigo. Eu que já sou seu fã, lá especificamente lá na Rádio Câmara, que a gente participa lá do Café Duplo. É muito legal. Não sabemos quando vamos voltar a nos encontrar presencialmente, mas já tivemos a oportunidade de fazer um Café Duplo online, né? Foi uma oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar à disposição de você que faz um serviço sensacional lá e faz um serviço na sua postura de comunicador em geral. Isso para mim é muito importante. E eu tenho, desde que entrei no isolamento presencial, eu sigo a máxima de Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, eu entrei numa maratona de lives. Eu percebo, acompanhei. Hoje foram 5 lives hoje, né? Quer dizer, essa é minha quarta, né? Sim. E ainda tenho mais uma 21 horas. Eu Sim. vou com você eu estou completando 114 lives desde que eu entrei aqui. Mas por quê? Não é simplesmente porque eu, sei lá, sou paranoico ou gosto somente disso. Na verdade, é para servir. A ideia é para servir mesmo. Porque as pessoas estão vivendo hoje um período de ansiedade, né? E justamente porque a gente vive um momento absolutamente inédito. Não é exagero dizer que é um momento paradigmático, porque realmente é um novo modelo das relações jurídicas, das relações de trabalho que a gente vai enfrentar. E a gente está nessa luta buscando um novo resultado. Então, meu amigo, estou à sua disposição para esclarecer qualquer questão referente ao direito em geral, seja do direito do trabalho, que é talvez o meu lugar de fala mais comum, mais do direito civil, do direito contratual, da arte, da música. Nós estamos aí à disposição para bater papo. Quero dizer, falar para o cidadão que está te seguindo, para a cidadã que está te seguindo, que eu estou à sua disposição, né? Pode me procurar aqui no Instagram, R Pamplona Filho. Eu sempre posto novidades e a gente passou aí por uma quantidade enorme de medidas provisórias nesse período da pandemia. Então, é uma forma de ficar atualizado com isso e poder servir as pessoas explicando o que está acontecendo é o mínimo que eu posso fazer, né? E essa live aqui do Bruno, né, vai ficar disponível aí as próximas 24 horas. Exatamente. Veja, reveja, quantas vezes for necessário. E eu vou
também fazer o download dela. A doutora Larissa Leite está aqui, tem me ajudado muito nesses downloads. E aí eu vou colocar no meu... Eu tenho 2 canais no YouTube. Quando eu faço a live, eu sou o anfitrião, eu boto no canal Pamplona. Quando eu sou convidado, como aqui, é no canal Papeando com Pamplona. Então você vai ver lá no canal Papeando com Pamplona. Se tiver qualquer dificuldade para localizar, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link para vocês. Bruno, você Bom, manda. direto ao ponto. Em tempos de pandemia e demissões, infelizmente, né, muitas aí inevitáveis, como a gente está percebendo, qual o principal conselho, tanto ao empregador, para que não cometa falhas, né, a ponto de levá-lo, quem sabe, até uma causa trabalhista? Eu quero acreditar que o empregador ali, ele não quer isso para ele, né, pelo bom senso, enfim. E o principal conselho também ao empregado que está nesse ínterim de demissão, o que é que ele também precisa estar atento, inclusive já com as mudanças, né, do próprio STF, entre outras medidas. Bem, vamos aqui, Jack Stripador, por partes. Primeira situação. O vínculo ainda está em curso, né? As pessoas ainda estão trabalhando. O que é que eu recomendo? Eu recomendo uma leitura atenta, um estudo atento, e se você não tiver com muito tempo para fazer isso, veja as lives que eu fiz sobre isso, sobre a medida provisória 927. A medida provisória 927, ela veio numa linha de manutenção dos postos de trabalho. Ou seja, de tudo aquilo que pode ser feito, inclusive por determinação do empregador, para manter a atividade econômica e para manter o emprego do empregado. Qual é a situação? Pensar em antecipação de férias individuais ou coletivas, pensar em trabalhar em home office, no teletrabalho, pensar no banco de horas invertido, folgando agora para compensar depois, verificar nesse ponto também situações de antecipação de feriados, tudo o que for possível para manter o posto de trabalho na forma que se tem com esses tipos de adaptação, é a primeira recomendação, a MP 927. Não é possível manter na forma que se tem, na remuneração que se tem. Nós temos a segunda alternativa, que é Mas a na MP... primeira, doutor, me permita, na primeira, Sim. qual é o limite? Né? Por exemplo, pode haver uma redução de quanto até de salário? Tem umas Peraí. questões que também estão variando. Então, a redução de salário já é a segunda etapa. Já está na segunda. Estou na Ok. tua segunda. Na segunda etapa, a gente vai pensar, olha, não dá para manter o salário, não dá para manter essa situação. Tentei fazer de tudo, seja com antecipação de férias, banco de horas, não dá. Eu não tenho condições mais de pagar isso. Primeira coisa é verificar. Não tem condições de pagar a folha de pagamento, mas tem possibilidade de pedir o empréstimo. A MP 944 estabeleceu um sistema de financiamento, MP 944, de financiamento da folha de pagamento, né, com juros muito atrativos, né, e um pagamento que vai ficar realmente a perder de vista, né, mas você tem que se comprometer, e isso é um compromisso realmente muito rigoroso, que o dinheiro que você vai pegar emprestado é para pagar a folha de pagamento. Porque se houver qualquer desvio dessa verba, ainda que seja para a sua atividade econômica, vai antecipar todos os vencimentos. E isso pode ser, vamos usar uma expressão baiana, um esparro. Claro. MP, a medida provisória 944. 4-4. Certo. Aí o que é que acontece? Não tem jeito de fazer isso. Aí nós vamos pensar na medida provisória 936, que traz duas medidas. A MP 936 foi a mais polêmica de todas, que teve a ação direta de constitucionalidade 6363 no Supremo Tribunal Federal, né, para reconhecer a possibilidade de, por acordo individual, tratar das duas medidas ali tratadas, que são o quê? Redução de salário com a redução proporcional da jornada ou das atividades, ou suspensão do contrato de trabalho por 1 a 4 meses. Nas duas hipóteses, e há parâmetros estabelecidos para essa redução de salário, 20%, 50% ou 70%. Né? Se quiser fazer diferente disso, tem de ser por norma coletiva.
Então, essa redução, com a redução proporcional da jornada, dentro dessa linha, para fazer isso, o governo aí coloca a mão no bolso, em que ele dá um benefício emergencial, né, que não recompõe totalmente o salário. Talvez para quem ganha salário mínimo, recompõe. Mas para quem recompõe, para quem ganha qualquer valor acima de salário mínimo, até 3.100 e fraçãozinha, estamos lá na previsão, está na medida provisória 936, é possível, por acordo individual, fazer a redução do salário do empregado. Acima desse limite, 3 mil infração, 3.100 e pouquinho, e até o dobro do teto dos benefícios de previdência social, que dá cerca de 12 mil reais, aí só pode ser pela via negocial coletiva, pela atuação pelo sindicato. Então, esse grande universo de pessoas que ganham até 3 mil e poucos reais ou ganham acima de 12, podem, por acordo individual, reduzir o salário e receber uma parte disso pelo governo. Para quem? Empresas grandes, aí ela tem que custear também uma parte dessa remuneração. Mas perceba, Bruno, essa já é uma medida extrema, porque o empregado perde, não tenha dúvida. Ele deixa de ganhar uma parte do seu salário também. Entende? Salvo quem recebe só o salário mínimo, aí você teria uma recomposição talvez integral. Mas fora isso, há uma redução, uma ideia de divisão de prejuízo. Prejuízo para o empregado, para o empregador e para o governo. Mas é por causa da situação absolutamente excepcional. Os parâmetros, a gente não vou encher a paciência das pessoas com os números, mas porque é fácil, é só olhar no Google, é só olhar medida provisória, ou MP 936. Aí você vai ter todos os valores do que pode ser feito. Mas é um acordo individual e o indivíduo tem que ficar ligado, porque não pode, nesse ponto, fazer uma redução de salário e depois despedir. Porque se fizer, vai ter que pagar uma indenização um pouco maior por causa dessa redução de salário. É isso. Já chegam casos assim de alguma tentativa, quem sabe até do próprio empregador ali, de uma pegadinha, digamos, para o empregado, que ele precisa estar bem atento também. Então, a primeira coisa é perceber. Eu vou pensar primeiro ainda na boa-fé. O empregador pode se valer simultaneamente das duas medidas provisórias. Ou seja, ele pode fazer a redução do salário do empregado na MP 936 e ainda se valer da MP 944 para conseguir um empréstimo para pagamento do restante da folha de pagamento. Isso é uma coisa importante. Agora, vamos pensar nas pegadinhas. Você sabe que não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Então, a gente precisa ter o devido cuidado nessas circunstâncias. O que é que a gente precisa? Ora, nesse ponto, a gente precisa entender que tudo que for acordado precisa ser cientificado, prazo de 10 dias, ao sindicato. Não é para o sindicato negociar, não. É para ser comunicado que isso está acontecendo, até para fiscalizar, e comunicar também nos prazos legais para a Caixa Econômica. Por quê? Sim. Porque se o empregador perder este prazo, é ele que vai ter que pagar o salário. Sim. E se ele não paga espontaneamente, vai lá para o Justiça do Trabalho para mandar pagar. Entende? Então, e a gente precisa informar também, Bruno, que em função dessa situação pandêmica, houve um represamento, né, de demandas, mas a Justiça do Trabalho continua funcionando. A gente só estava sem audiências. A gente continuou trazendo demandas. E as pessoas continuaram a ajuizar. E o que é que vai acontecer a partir de agora? Nós vamos fazer audiências, só que pela via online, audiências virtuais pelo Google Meeting. Então, a gente vai ter aí uma forma de acesso ao cidadão para poder pleitear os seus direitos, né? E o empregador poder se defender.
Só que ainda vai ser um processo, talvez, lento de adaptação a um novo formato das relações com o direito material. A gente vai ter que pensar como é que vai fazer isso de fato. Claro, ninguém estava preparado para esse processo e eu não sei Absolutamente ninguém. o quanto que a própria Justiça do Trabalho estava equipada, tanto né, da estrutura mesmo física e também, claro, de juízes, né, enfim. Você trazia, inclusive, uma postagem que falava de 10 mil processos, isso no âmbito Nacional, né? nacional, 10 mil processos, 9 mil demissões, 596 milhões em causas. Sim. Né? Tem uma noção de qual causa lidera esse tipo de processo? Olha, nesse momento, lamentavelmente, a mais comum são pedidos de parcelas rescisórias mesmo, porque numa situação em que empregadores alegam que estão extinguindo o contrato de trabalho por força maior, né? Uma extinção por força maior, em tese, o empregador deveria apenas reduzir a multa do FGTS de 40% para 20% e, no máximo, reduzir o aviso prévio pela metade. E, na prática, não estão pagando nada. E, se não estão pagando nada, vai vir para o seu trabalho para fazer a cobrança. Né? Se a empresa tem condições, ótimo. Não tendo, a gente vai ter que realmente partir para atos mais coercitivos, que temos tido toda a compreensão. É preciso deixar isso claro. A Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário em que os trabalhadores são respeitados sem que os empregadores sejam humilhados. Nós vamos construir ali alguma solução, mas, claro, se o indivíduo não quiser colaborar, seja empregado ou empregador, a gente tem que atuar de forma mais efetiva. Doutor, eu já quero entrar até na questão do quanto que isso também pode ser nocivo a longo prazo, no sentido até de entrar naquela de menos direitos, mais empregos, menos direitos, o quanto que isso pode impactar nesse tipo de discurso, até o próprio empregador chegar, o emprego hoje está muito difícil, então ele querer barganhar com isso, o que é lamentável, né? Claro, dessa passagem. Mas também me responde o quão está a justiça nesse processo aí e a celeridade de cada processo. Nós agora estamos numa fase nova, que é uma fase de readaptação para a realização das audiências virtuais. Por quê? Porque nós pegamos todo o nosso passivo anterior e conseguimos todos colocar em dia, a maior parte dos colegas colocar em dia suas sentenças, ficar absolutamente esperando a conclusão dos novos processos. O problema é que algum desses processos depende de produção de prova oral, a ouvida de partes ou de testemunhas. E aí, neste momento em que a gente ainda está tateando, a gente pode aplicar uma sanção, uma pena, uma punição ao autor ou réu que não comparece para depor. Se ele diz que não comparece para depor porque está de dificuldade de conexão, nem todo mundo tem a facilidade, a banda. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para dizer que nem sempre o empregado ou o empregador está se evadindo da justiça simplesmente porque ele está com dificuldade de conexão. Mas a gente, em tese, já está começando a realizar audiência, sim. É isso. A tecnologia hoje da Justiça do Trabalho está equipada nesse, né? Está preparada, né? O que se dispõe lá de tecnologia para poder viver essa nova. Sim, a gente está passando uma nova fase, ou seja, o tribunal tem disponibilizado os aplicativos, né? Que é o Google Meeting, mas a gente tem nesse ponto simplesmente agora fazendo a parte das notificações para garantir que as partes estejam presentes, né? Fazer a notificação de advogados, de partes, para poder comparecer, a gente dá um link, a sala fica uma sala virtual, né? É como se fosse uma reunião do Zoom, a gente informa, aí todo mundo abaixa o aplicativo, usa o aplicativo e entra no número da sala virtual criada para isso. Essa audiência se realiza virtualmente, eu onde estou e cada uma das partes, advogados e testemunhas, onde estiver, através do celular ou do computador, e nesse ponto a gente vai gravar a audiência
mas vai fazer uma ata. A ata é o que vai para o processo. A gravação é apenas para um eventual controle de legalidade de algum ato que faz, mas a gravação depois vai ser excluída, até porque não tem storage o suficiente, né? Não tem ainda suficiente memória para imaginar todas as audiências do mundo. Então, eu divido lá, copie, querendo, e aí vai se encaminhando para o processo. Mas nós já tivemos, e claro, estamos nessa pandemia há mais de um mês, e aí nós já direcionamos a nossa atividade para realizar. Então, já eu posso lhe dizer que, com certeza, boa parte da estrutura já está sendo adaptada. O Moja se adaptou e ainda estamos... É claro que, Bruno, a gente está com um mundo novo, né? Então, sim, nem todo mundo, o indivíduo era secretário de audiência, sabia usar o computador, mas sim, ele não estava acostumado a fazer. Note você, que é um homem da comunicação, quantas pessoas você já entrevistou e que tem dificuldade, às vezes, para fazer uma simples live no Instagram. Imagine no acesso num aplicativo que as pessoas não tinham baixado até outro dia. Muitas pessoas vão baixar o aplicativo para fazer audiência. Então, nem todo mundo, é só você pensar na faixa etária das pessoas, tem a facilidade, a intimidade, o traquejo para fazer isso. E aí, perceba que a maior parte dos nossos problemas não vai ser da estrutura de software, de hardware da justiça, mas sim da forma das pessoas terem acesso ao Poder Judiciário. Eu até me lembrei, não precisa entrar no mérito não, doutor, mas até lembrei da propaganda do Enem, pedindo para os estudantes estudarem pela internet, como se todos tivessem, a propaganda do governo, no caso, né, em relação ao Enem, para que todos estudassem pela internet, se reinventassem, com o smartphone na mão, e como se todos tivessem acesso, né? Mas, voltando à questão do trabalho, doutor, um motorista de ônibus que, para não perder o emprego, claro, ele precisa estar se expondo, mesmo em um tempo de pandemia, e mais na frente, ele demitido, ele pode cobrar uma questão até de periculosidade pelo grau de exposição a uma pandemia, e até também pelo fato de ter sido, de certa forma, obrigado, mesmo que sabe, contra a vontade ali, né, dele, independente até da periculosidade em si que ele possa alegar, mas só o fato de ele estar sendo obrigado aí. O que é que isso pode significar também? Que a gente está vivendo um período complicado, não somente do ponto de vista jurídico e econômico, mas também político. Né? Perceba que nós temos determinações do governo estadual e municipal de restrição de atividades. Por outro lado, há outras atividades que são consideradas essenciais. O governo federal quer estimular o máximo possível a continuidade de atividade econômica. Então, o que é que nós vivemos? Nós vivemos uma escolha de Sofia, né? De como é que vai? Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? Eu vou nesse ponto fazer. Dentro da relação contratual, né? O empregador tem o poder de mando e, nesse ponto, pode exigir o trabalho. O indivíduo não está em grupo de risco, o indivíduo não está infectado, o indivíduo não está em uma determinada situação, ele é obrigado a trabalhar. E essa obrigação de trabalhar, esse medo, essa ansiedade, esse receio, é perfeitamente natural, mas a priori não é um dano reparável. O que é reparável? É se o empregador não fornece equipamentos de proteção individual. Ou seja, se ele força alguém a trabalhar, tem as condições mínimas de trabalho, a gente pensa aqui em álcool gel, em máscara, em luvas, né? Aí você pode ter uma violação de um dever jurídico pré-existente do empregador que gera uma reparação. Houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa semana que passou, em relação ao artigo 29 da MP 927, para afastar uma blindagem que a MP tinha trazido para o Covid. Para dizer que o Covid não é acidente de trabalho ou doença ocupacional, ou doença no trabalho. O Supremo afastou isso. Qual é o efeito disso? O efeito é justamente dizer que em determinado... E a Covid, por si só,
a doença decorrente do vírus, não é por si só um acidente de trabalho, é um acidente geral, né? Porque qualquer um de nós está submetido a esse risco. Mas, Eu, por você. exemplo, Agora, mas, o indivíduo que sim. trabalha na frente de luta, como médico, como fisioterapeuta, ali nós temos uma situação diferenciada. E Ah, aí, sim. nesse ponto, se o empregador não observa as condições mínimas de proteção individual, já incide culpa. E mesmo que incida, pode acontecer. Então, a gente pode verificar que talvez tenhamos ali um risco acentuado, e como risco acentuado, pode-se abrir mão do elemento culpa, né? Talvez a pessoa pergunta aqui, e o entregador de comidas Sim. também pode entregar nesse ponto. Talvez possa ser, mas perceba que a priori o entregador de comida, né, o entregador de delivery, muitos deles, lamentavelmente, por causa desse sistema, não têm a proteção do jeito de trabalho, porque são contratados como microempresários, né? O indivíduo que Sim. está na bicicleta, né, como prestador de serviço autônomo, né, e é uma situação dramática nesse ponto. Mas imagine que fosse contratado por relação de emprego, empregado mesmo, né, e a maioria não é. Nessa circunstância, o risco dele é um risco acentuado em relação à comunidade como um todo, e isso é que vai ter que ser objeto de investigação e debate. Parece-nos que quem está na frente para lidar literalmente com o vírus já está num risco mais acentuado, sim. E Liz, a pergunta da culpa ali, responsabilidade de quem contrata o entregador, no caso, assim, né? Aí, nesse ponto, não. O indivíduo, o consumidor, não tem nada a ver com essa situação. Claro que se Mas o no cara caso de uma demonstrou. empresa, mas me permita, o próprio um aplicativo desse da vida que seja, né? Até onde vai também isso? Essa, Bruno, aí eu vou ter que dizer que é algo ainda muito mais complexo. Por quê? claro. Porque todo o sistema de aplicativos hoje está construído dentro de uma lógica neoliberal de dizer que não há vínculo empregatício. Então, o Uhum. aplicativo diz, ou o iFood entrega, o Uber Eats entrega, a Rappi entrega, só que eles não se identificam como empresa de entrega. Se identificam simplesmente como intermediação de um negócio jurídico entre o consumidor, o entregador e o restaurante ou bar. Ou seja, ele não diz que é uma empresa de entregas. E aí, nesse ponto, sem o reconhecimento do vínculo empregatício, é que efetivamente se gera um problema, porque não vão poder pensar em toda a aplicação. O indivíduo está vivendo o pior dos dois mundos. E o mesmo vale para aplicativos associados a transporte? Uber, sim, claro. A mesma linha também. Esse tem sido, eu atuo no magistério há muitos anos, mas tem sido um tema cada vez mais recorrente nos estudos de trabalhos de conclusão de curso do TCC, né? Agora, se a Elícia pergunta, com reconhecimento de vínculo, podemos pensar com aplicação? Aí sim. Se nós tivermos o reconhecimento do vínculo, que não é fácil, viu, Elícia? Não é uma coisa da noite para o dia. Com o reconhecimento do vínculo, aí sim, nós teríamos todo o sistema de proteção previdenciário e, eventualmente, de responsabilidade civil. Pensando na hipótese de uma enfermeira que está na linha de frente, obviamente, trabalha no hospital, inclusive, que tem infectados. Temos até um hospital aqui, quem sabe, felizmente, né, das obras sociais, tem pelo menos 40, 50 funcionários infectados. Né? O que é que acontece uma vez infectado e até na pior das hipóteses, né, que vem ali a ser mais uma vítima dessa pandemia, o que é que acontece também com a própria família? Já tem algum entendimento? Dá para supor? Na verdade, ainda é cedo para falar do entendimento, mas eu posso lhe dizer que quem está na frente da batalha, da luta, possivelmente digamos assim, a hipótese que vai ser testada no judiciário para verificar se abre mão de prova de culpa do empregador. Porque para si pode dizer que é um risco acentuado e aí pode ser prescindido o elemento culpa. E aí temos as indenizações correspondentes, no caso do empregado, se ainda vivo, ou de sua família, no caso do óbito. Vamos
incentivar até nas perguntas. A gente já teve aqui a estreia, algumas perguntas a todos que estão nos acompanhando. Boa noite mais uma vez, né? Gratidão pela audiência, pela participação. E destacar que é esse canal aberto aqui, tá, gente? Estamos aí. Já estamos falando há cerca de 30 minutos, não sei se estamos já encaminhando para o final, mas quero dizer a todo mundo que está nos ouvindo que, na medida do possível, siga aí nosso amigo Bruno M. Salles no Instagram, me siga R. Pamplona Filho e siga meus dois canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Eu vou fazer o download disso aqui e colocar lá também. Maravilha. Ainda tem live daqui a pouco. Eu tenho uma outra live, parceiro. Na verdade, hoje eu completo 115 lives. A sua é a 114ª. Então, aí, quando eu terminar essa live aqui, eu vou tomar um banho, comer alguma coisa e já vou para a última live da noite. Pronto. Enquanto eu vou me despedir, e passou muito rápido, né? Quando o papo... Enfim, o papo bom pensa uma poesia. Enquanto eu vou me despedindo, pensa uma poesia, porque eu até prometi a arte, até trazer como antídoto, né, Pamplona? Em um momento tão delicado como esse, e tendo um artista na minha frente, músico, poeta, eu não teria como pedir uma palhinha, e se possível, seja de uma poesia. Mas é isso, te agradecer, te parabenizar. Eu entendo que essa maratona aí é exatamente para servir, como você trazia, né, até de Gandhi, né? Esse homem nasceu para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente percebe isso. Gratidão é um serviço a empregadores e a empregados, a alunos de direito, a colegas, né, juristas também, em geral, enfim, a nós, jornalistas, também que precisamos estar ali com a informação para poder repassar da melhor forma, também cumprindo a nossa missão. Também é meu objetivo estar aqui nessa live agora, para poder fazer minha parte de alguma maneira também, enquanto comunicador, né, esclarecer e tal. E é isso. É uma honra sempre bater esse papo contigo, Pamplona. Espero que tudo isso possa passar e que a gente possa ter o mínimo de prejuízo, principalmente de vidas, né? E posteriormente aí do que vier a ser empregos e tal, a economia em geral. E estamos aí, né, juntos, e assim que possível daremos mais um abraço daqueles que a gente sempre dá quando se encontra, e a amizade aqui. É isso aí. E eu posso dizer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está nos ouvindo nesse momento, que a gente está passando realmente por uma mudança de um modelo das nossas relações. Não fique achando que a gente vai voltar ao normal, porque o normal não existe mais. O normal é o passado. Nós estamos juntos construindo um novo normal e a gente vai, na verdade, aprender a lidar e a superar preconceitos. Mas não tenha a menor dúvida que, com Lulu Santos e Nelson Motta, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E realmente a pandemia vai passar. Nós sobreviveremos a ela, porque a esperança é o único direito verdadeiramente irrenunciável. Nós vamos exercitá-lo. Só que nós não seremos mais os mesmos. E Bruno pediu que eu terminasse com um poema. Quando eu tinha 18 para 19 anos e comecei a perceber as vicissitudes do mundo, eu escrevi um poema chamado A Perda da Inocência, que diz mais ou menos o seguinte: hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e olhei nos olhos do mundo com olhos de autista, anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena, de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. E como eu nunca mais vou dormir, eu também nunca mais vou voltar ao normal. Nem eu, nem você, nem toda a nação. Um beijo, Bruno. Gratidão, querido, que acordemos, né, não só no físico, mas no despertar da própria consciência, né, que tem certeza da ação, é isso mesmo. Gratidão, querido. Um abraço. Viu? Sim, gratidão também.
Beijo a todos também. Beijo a todos e Gratidão todas. pela parceria, pela companhia. Beijo no coração. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.